Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui no Instagram do nosso jornal ao vivo com o professor Marlon para falar um pouco sobre o meio ambiente, sobre a ONG. O Marlon é uma das lideranças aí, ele vai se apresentar melhor. A gente vai bater um papo bacana aí nessa manhã de sexta-feira a respeito disso. Então seja bem-vindo, Marlon. Muito obrigado, professor. Muito bem. Bom, então, me apresentando rapidamente, né? Sou Marlon, professor hoje afastado, porque eu estou aposentado, então estou com uma folgazinha aí. Estou com umas férias por um tempo mais longo e, como o professor Flávio já iniciou dizendo, eu faço parte de um grupo, né? Já aí focado na questão ligada ao meio ambiente, que é a ONG Águas de Abaeté. Uma ONG que foi idealizada por algumas pessoas aí, tendo hoje a nossa presidente, que é a Lourdinha, né? A gente chama ela carinhosamente de Lourdinhas, e já tem mais de um ano. Nós já estamos agora já encaminhando para a gente fazer trabalho bem bacana aí, porque esse tipo de instituição ela tem um período de documentação, enfim. Então está tudo ok, nós estamos prontos para agir. Muito bom. E das iniciativas da ONG, assim, qual que você acha que é a mais importante que vocês tomaram ou vão tomar logo na sequência? Nós estamos na ONG naquela fase de muita empolgação, né? Você sabe que pessoas muito empolgadas, elas ficam cheias de projetos. Então, o que a ONG mais tem são projetos. Agora, tudo é devagar, né? E a gente depende muito de outras pessoas, de outras forças, né? Mas a gente tem, eu acho que o foco mais importante, ou pelo menos o mais atuante no momento, é a parte da questão da educação ambiental, né? Porque a ONG está muito focada nisso. A gente fazer um trabalho nas escolas, na sociedade de um modo geral, sempre ligado à questão do meio ambiente e muito mais direcionado para a questão de proteção das nascentes, dos mananciais, enfim, proteção das águas. Legal, legal. E já tem algum projeto que já se iniciou nas escolas, alguma ação, ou já ela está na fase de planejamento? Como que está isso aí nas escolas? Nós temos, com relação à escola, nós temos já projetos já em execução, inclusive, né? Nós já passamos pelas escolas, já fizemos várias conversas com os estudantes, com os educadores, e agora nós estamos entrando num projeto na parceria com a Rede Municipal de Educação, que como a prefeitura tem aí um projeto de captação seletiva do lixo, né? Então parece que a prefeitura tem um projeto para dar um destino nessa questão do lixo. Então a ONG é uma parceira no sentido de fazer essa parte da educação, né? Porque a Secretaria de Educação tem lá o seu pessoal que faz isso, mas a ONG então com o conhecimento mais técnico com relação ao meio ambiente, a gente vai entrar como parceiro para fazer essa coordenação junto com as escolas e fazer um trabalho bem interessante com os alunos, não só com os alunos, mas com a comunidade relativa àquele bairro, assim. Então, a gente vai começar primeiro num bairro que é na verdade não é um bairro, né? Aquele conjunto de bairros que tem depois do Ribeirão Marmelada, que lá são vários bairros, mas lá tem uma escola importante, que é a Escola Irmã Maria de Lourdes, com muitos alunos. Então a gente vai começar o trabalho lá como referência. A partir dali, nós vamos expandir o trabalho para a cidade inteira e para o município, inclusive até nas zonas rurais. Muito bom, muito bom. Esse projeto piloto que vai acontecer lá na Irmã Maria de Lourdes, ele tem data, um semestre para começar? Tem sim. Assim, nós ainda não estamos com a data certinha para começar. Nós éramos até para ter feito um primeiro encontro da ONG com a secretária de Educação, mais os líderes das escolas, para ter sido feito no dia 28 agora, próximo passado. No entanto, ele não aconteceu esse encontro, mas a secretária já está para marcar, e ela vai marcar na próxima semana. Então, na próxima semana, nós já vamos ter esse encontro, e a partir desse encontro vai sair formatado o projeto escrito, com todas as etapas sequenciadas para a execução. Bom, e um espaço bom para divulgar esse projeto é no site lá do jornal, fica o espaço à sua disposição. E nós vamos usar, e precisamos muito disso, né? Porque para a gente fazer chegar isso a todo, porque a gente precisa de mobilizar a comunidade como um todo. E para mobilizar a comunidade não tem um mecanismo melhor do que essas mídias, né? Porque só a gente falando só nas escolas ou só em algumas palestras, em alguns momentos, a gente não consegue chegar em todo mundo. E a gente precisa chegar em todo mundo, né?
A educação ambiental e o trato ideal do meio ambiente, ele passa pela comunidade em primeiro lugar, né? Olha, eu falo muito assim, sabe? Quando você vai falar de meio ambiente, é um negócio muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Porque você falar para uma pessoa que ela não pode jogar um lixo na rua, por exemplo, isso é óbvio, né? Eu até falo o seguinte, não existe falta de consciência. Consciência no sentido de estar ciente. Uhum. O que existe é um conjunto de ação integrada, coordenada, de tal modo a fazer de forma certa. Porque o meio ambiente, o meio ambiente, quando se fala de meio ambiente, a primeira percepção, a primeira imagem, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é pensar em algo grande, algo longe. Aí se fala meio ambiente, a pessoa já pensa em floresta amazônica, pensa no rio, pensa nos oceanos, pensa num monte de coisa. Então você trazer as pessoas para um olhar dos próprios pés, quer dizer, meio ambiente, a ideia de meio ambiente é exatamente o espaço que a pessoa está. Então, tirar a pessoa de uma visão do longe para uma visão mais próxima, né? E são as pequenas ações que geram grandes transformações. Então, é claro que eu, você, ou todos nós, estarmos preocupados com o que está acontecendo com a floresta amazônica, é óbvio que isso é importante. Uhum. Porque uma sociedade mobilizada, você induz política a tomar ações, enfim, etc. Mas a ação tem que ser local. Então não adianta preocupar com a floresta amazônica se eu não estou preocupado com o meu quintal, por exemplo. Eu não estou preocupado com a praça da minha cidade, com o ribeirãozinho, com o riozinho, com o rio que passa na minha cidade. Então, você mobilizar isso é um trabalho lento, ele tem que ser devagar, tem que ser bem coordenado e tem que ser bem feito. Por quê? O meio ambiente ele é muito complexo, né? Então eu gosto muito, inclusive, não sei se você conhece, o Fritjof Capra. Ele escreveu um livro, né, que virou filme, inclusive, chamado Ponto de Mutação. Então é bastante interessante, é uma leitura que eu sugiro assim, para todo mundo, para você ter uma percepção, porque na verdade ele não fala só de meio ambiente, é a ideia de que você olhar para a natureza, para o meio ambiente, com a sensibilidade do olhar do poeta. Você precisa olhar para a natureza com esse olhar sensível, porque você está vendo é uma rede de vida, vidas integradas, que fogem, esses detalhes fogem à capacidade visual, porque você tem que enxergar além do que o olho vê, né? Você pegar, por exemplo, hoje você pega na cidade, vamos falar de arborização, você vai falar de arborização, a pessoa vê uma árvore, quer dizer, o olhar quando eu falo o olhar sensível do poeta, ele não vê uma árvore, né? Ele vê possibilidade de você atrair pássaros que controlam uma outra praga, que gera um ambiente bonito, né? Você refresca o ambiente, você tem uma dinâmica de vida. Uhum. Por outro lado, você tem que olhar também o meio ambiente sobre a ótica da ciência, né? Você olhar uma árvore e entender cientificamente o que acontece ali, aquela dinâmica maravilhosa, como que uma árvore ela absorve água com minerais do solo, que leva nas suas folhas, que capta energia solar, que converte essa energia em glicose, energia química, que alimenta a planta e todos os seres que estão ali naquela planta. Então é um olhar da ciência. E aquela árvore ali, ela combate íons de calor no meio ambiente, ela melhora a umidade do ar, enfim, esse é o olhar da ciência. E por outro lado, você tem também que ter o olhar pragmático, que é o olhar econômico, né? Da realidade, o olhar né? financeiro. O que é né? possível ser feito. Então, o Ponto de Mutação de Capra é um livro maravilhoso porque é uma conversa entre um poeta, um político e um cientista, né? Quando cada um, sobre a sua ótica, sobre o seu olhar, dá uma percepção bem legal para a gente. Então, educação ambiental é um negócio muito complicado. Nós fizemos um projeto uma vez de recomposição de uma mata ciliar, projeto bacana, inclusive foi feito até lá na região ali do atual prefeito hoje, no Córrego do Vinhático. Foi um negócio que nasceu dentro da SENEC, a partir dos professores, e isso virou uma rede de parcerias e fizemos um projeto de recomposição de mata ciliar perfeito lá. Aí só foi aquele projeto que vocês levaram as mudas para fazer o plantio? Projeto Renascer, isso já tem muito tempo, né? Isso já tem muitos anos. Foi plantadas lá mais de 20 mil mudas, então recompôs, salvou o riozinho, né? O ribeirão lá.
E aí, só para fechar aqui a minha empolgação com relação a essa visão mais holística, né, do meio ambiente, me lembro que apareceu um senhor na época muito empolgado, né? Nossa, eu estou sabendo que vocês estão com um projeto aí para recompor, plantar árvore, tudo. Eu tenho muitas mudas, eu quero colaborar. E nós achamos aquilo massa, um senhorzinho bem humilde, está uma boa vontade. Não queremos demais, precisamos demais. Aí fomos ver, quais são as mudas do senhor tem? Eu tenho pé de laranja, tenho pé de abacate, tenho pé de manga, tenho não sei o que e tudo. E aí nós tivemos uma dificuldade enorme de explicar para ele que a boa vontade dele era louvável, que a gente precisava disso, mas que nós não podíamos plantar as mudas dele. Porque o meio ambiente tem dessas coisas. Sim, eu não posso plantar uma árvore frutífera na rua, porque ela atrai animais silvestres, que provoca acidente, que o próprio animal vai morrer eletrocutado. Sobretudo com às vezes uma árvore exótica também, né, que não faz parte ali da... Isso é outro problema, né? Eu não posso inserir na mata ciliar, por exemplo, uma espécie que não seja dela, né? Porque eu vou botar uma espécie exótica que vai atrair um animal que também é exótico, que vai gerar desequilíbrio na cadeia. Então esse olhar da ciência assim, com relação ao meio ambiente ele é complexo. E isso passa pela educação ambiental, né? Isso é a parte técnica da educação ambiental que tem que ser feita, né? Não é simplesmente... por exemplo, eles falam assim muito hoje passar em fumacê. Eu, particularmente, sou muito contra fumacê por razões da ciência. Aí tá em voga, em discussão esse assunto aí. Nós não vamos entrar nessa parte porque é uma parte não é, né? Mas o fumacê ele gera uma série de contornos maléficos para as redes, para a cadeia de vida que é invisível aos olhos. Então, as pessoas acham, então, não, matou o mosquito da dengue, está ótimo, mas não é só isso. O problema é, como diz o jargão, o buraco é mais embaixo. Existem outras consequências que precisam ser medidas e calculadas, né? É uma medida bem radical, né? Em geral. Não sei se essa seria a medida ideal para a Abaeté agora não, mas tem as pessoas que são da área que vão discutir isso melhor. Mas eu concordo, eu acho o fumacê agressivo. Exatamente por causa dessa certeza, né, que a vida ela se interconecta de forma que nós não enxergamos. Aí é que entra a importância da ciência, né? Então essa visão hoje mais integrada da natureza, mais holística da natureza, é uma caminhada longa e extremamente importante, né? Isso, e eu sempre falo o seguinte, porque os cuidados com o meio ambiente, ele passa obviamente pela ação individual, óbvio. Mas as grandes ações, elas são políticas. Por exemplo, você pode cuidar de não jogar uma garrafinha descartável na rua que vai parar no Ribeirão Marmelada. Mas despoluir o Marmelada não depende de você. Isso é uma ação política. E uma ação, para virar uma ação política com relação ao meio ambiente, ela tem que passar obrigatoriamente pela mobilização da sociedade. E para passar para a mobilização da sociedade, a ciência tem que... e a ciência sofre. Então, o aquecimento global, por exemplo, na década de 60, a ciência já estava gritando, na década de 60, quer dizer, já tem 80 anos que a ciência está gritando. Agora que o mundo começa a perceber que a ciência, então, percebe? O que eu estou querendo dizer? Da ciência até transformar em ação, o tempo ele é muito longo, nós precisamos de encurtar esse tempo. Então esses meios de comunicação, essas conversas, esses meios de comunicação fazem essa de fato o trabalho de divulgação científica. O Brasil tem universidades que são de ponta em pesquisa nas diversas áreas de ciência. Mas falta pouco para essa divulgação chegar às pessoas, né? Muitas vezes o conhecimento fica restrito à academia ou fica restrito ao ambiente escolar. Um pequeno grupo seleto que parece que produz só para ele. Então, as ações, por exemplo, da ONG, esse projeto pedagógico em relação à educação ambiental, ele é muito bom porque ele ramifica o conhecimento na sociedade. Ele passa com a linguagem que é da sociedade. Exatamente. Essa capilaridade, ela se faz através dessas organizações. Porque a ciência propriamente dita, ela não é democrática, ela é muito longe do povo, de modo geral, né? Não deveria ser, mas ela é distante. Ela é distante pela capacidade das pessoas em compreender.
né? Se você chegar e falar assim, ó, não pode cortar, vamos arborizar a cidade porque nós vamos reduzir as ilhas de calor, que vai baixar a temperatura, melhora a umidade, aí melhora aquela pessoa que tem um problema respiratório, aí você começa a harmonizar a vida com pássaros, que combate pragas no jardim, que ajuda a combater os mosquitos e etc e tal, porque são os controles biológicos. Isso é muito difícil entrar na cabeça das pessoas. Até porque é um volume grande de informação, né? É muito interligado. É muita informação e informações relativamente complexas, né? As pessoas não vão dar conta de captar isso muito rapidamente. Então, é um trabalho interessante, mas é de formiguinha mesmo. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Eu fico feliz que vocês estão realizando esse trabalho aqui em Abaeté e agradeço muito, Marlon, a presença aqui para falar um pouquinho com a gente. Sinta-se convidado sempre que quiser. E que toda ação que tiver da ONG, a gente faz questão de estar lá para fazer cobertura do audiovisual e trabalhar junto nessa divulgação científica. Bacana, sobre o meio ambiente. Imagina, eu representando a ONG, que é um grupo grande, né? Agradeço imensamente a oportunidade, né, da gente estar fazendo essa fala, porque isso acaba chegando e a sociedade começa a entender que a ONG existe e aí as pessoas começam a colaborar. E eu digo que não falta nas pessoas boa vontade. O que falta é coordenação. Então, quando você tem um grupo que coordena bem e que mobiliza, você surpreende com a quantidade de pessoas que tem boa vontade, que quer ajudar, que tem essa consciência. Não tem consciência, mas não age por falta de não saber exatamente como fazer. Por isso que é muito importante. E a forma de comunicação direta com as pessoas, então, é fundamental para a gente chegar. Muito bom. Agradecemos muito em nome da ONG. Alguma pergunta aí do pessoal, Fabrício? Não, o pessoal está entrando aqui, dando uma olhada. Tá bom. Marlon, muito obrigado. Foi um prazeraço. Te agradeço. Prazer. E até mais para vocês que acompanharam aí nosso bate-papo. Essa entrevista vai ficar gravada lá no site do nossojornal.tv.br. Até mais.